Oi, queridos e queridas, tudo bem? Tudo bom? Meus amores, então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vamos entender esse evento, né, as suas consequências para o status do Brasil em relação a Portugal, tá bom? Vamos entender esse processo. Então, vamos nessa. Bom, gente, quais foram os antecedentes desse evento? A Europa estava sofrendo as consequências da Revolução Francesa. Em que sentido? No sentido de Napoleão estava à frente do governo francês, né, nessa época, e estava promovendo uma política expansionista, queria dominar a Europa. Né? E nesse processo expansionista, Napoleão vai dividir a Europa entre seus aliados e seus inimigos. Né? E o grande país que vai fazer frente a Napoleão vai ser a Inglaterra. A Inglaterra que tinha uma marinha fortíssima. Né? Enquanto Napoleão tinha um exército muito forte. Então, nessa disputa entre esses dois países, para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão vai decretar o bloqueio continental, né, à Inglaterra. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra, sob pena de ser invadido, sofrer sanções dos franceses. Caminho, gente, passou. Então, nessa coisa de decretar o bloqueio continental na Inglaterra, ele queria enfraquecer o comércio inglês, né, enfraquecendo a própria Inglaterra, né, e aí, quem sabe, dominá-la, certo? Agora, gente, vamos lembrar da aula passada. Qual era o grande país aliado da Inglaterra? Portugal, né? E isso vai render uma dor de cabeça para Dom João, que na época era regente de Portugal. Por quê? Porque se ele se alia à França, a Napoleão, né, e decreta o bloqueio à Inglaterra, os seus domínios do ultramar vão ser ameaçados. Lembre-se, a Inglaterra era essa grande potência do Atlântico, né? E outra coisa, mais da metade do comércio português dependia da sua colônia, da colônia do Brasil, né? Então, assim, abrir mão disso, se aliar aos franceses, seria um problema muito grande para Portugal. Ao mesmo tempo, se ele se aliasse à Inglaterra, Portugal poderia ser invadido por Napoleão. Então, dor de cabeça, dilema para Dom João. O que Dom João faz? Se finge de morto, gente. No primeiro momento ele vai tentar ali, não fala nada, ou tenta uma política assim meio conciliatória. Uma hora ele fala que vai decretar o bloqueio à Inglaterra, mas por debaixo dos panos mantém relações diplomáticas com a Inglaterra. Então ele vai ali, se fingir de morto, sabe? Ele vai fazer essa política durante um tempo. Até que Napoleão assina um documento com a Espanha, no qual ele tem o poder de entrar pelo território espanhol para invadir Portugal. E ele faz isso. Então, quando as tropas francesas se colocam a caminho de Portugal, Dom João não vai ter muita escolha, vai ter que escolher rapidamente e escolhe por fugir para o Brasil, sendo escoltado pela Marinha Britânica. Né? Essa ideia de fuga para o Brasil já tinha sido... Fuga não, essa ideia de transferência da corte para o Brasil já tinha sido aventada por outras intelectuais, alguns funcionários do governo português há um tempo, mas nunca foi levado a cabo. Mas nesse contexto de conflito, a corte, Dom João com a corte, com funcionários, com clero, com parentes, vai fugir para o Brasil. Agora vocês imaginem, gente, você é um português, Napoleão está vindo invadir suas terras e quem devia te proteger está fugindo com as calças na mão. Vocês imaginam essa imagem, né? E o que isso vai gerar nos portugueses, né? Um descontentamento bem grande. Enfim, gente, em 30 de novembro de 1807, a corte, né, vem para o Brasil. Chega em janeiro, Dom João chega em 1808, em janeiro de 1808 em Salvador,
e logo em seguida vem para o Rio de Janeiro, onde ele estabelece a sua corte, tá? Bom, gente, assim que ele chega em Salvador, ele vai assinar o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Vou falar de novo que eu gaguejei. Assina o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Esse tratado ele dá fim ao pacto colonial, ao exclusivo comercial. Ou seja, o que antes havia, que era o monopólio de Portugal no comércio com a colônia, agora outros países podem comercializar. E qual vai ser o país beneficiado com esse tratado? Vai ser a Inglaterra. Porque pensem, você tem um contexto europeu no qual a Europa está muito influenciada por Napoleão, né? Vão ser poucos os países aliados de Portugal, que é inimigo declarado agora, junto com a Inglaterra, de Napoleão. Então, assim, Inglaterra se deu bem nessa história. Ele chega ao Rio de Janeiro, Dom João, e ele vai revogar o Alvará de 1785. O Alvará de 1875 foi instituído pela Maria I. E a Dona Maria, ela, a mãe do Dom João, nesse alvará, ela proibia a formação de manufaturas na colônia. Quando Dom João revoga, ele dá liberdade industrial ao Brasil, ou seja, pode-se formar manufaturas e, de fato, há o surgimento de algumas aqui, certo? Mas essas manufaturas vão ser ameaçadas por um outro tratado que vai ser instituído por Dom João, que vai ser o Tratado de Navegação e Comércio de 1810. Esse tratado vai definir que os produtos ingleses receberiam uma taxa alfandegária de 15%. Os produtos portugueses receberiam uma taxa de 16% e os produtos dos demais países uma taxa de 24%. Pensem comigo. Se o produto inglês chega com o imposto, ele é taxado menos, o produto dele, o produto inglês, chega mais barato aqui. E vai competir com esses produtos dessas manufaturas ainda incipientes brasileiras, concordam? Então vai ser difícil desenvolver a indústria por conta disso também, por conta desse tratado. Beleza, gente? Muito bem. Então, mais uma vez, a Inglaterra se deu bem nessa história e comerciantes portugueses estão meio bolados porque foram deixados em segundo plano aí em relação à Inglaterra, tá? Outro tratado que é assinado por Dom João, o Tratado de Aliança e Amizade, também em 1810, que vai definir a liberdade de culto aos ingleses no Brasil, vão ser os únicos que vão ter liberdade de culto no Brasil. Um tribunal especial para os ingleses no Brasil, ou seja, eles seriam julgados por um tribunal inglês, né? Sujeitos às leis inglesas, tá? E vai ser a partir desse tratado que se começa a conversar a respeito da extinção gradual do tráfico negreiro. Então, foi a partir dele que começa esse papo entre Portugal e Inglaterra, tá bom? Muito bem, gente. Quando você tem a transferência da corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro, você tem que criar todo um aparato administrativo para comportar essa sede do poder imperial, né, do poder português. A corte que antes era em Lisboa, né, vai passar para o Rio, então para isso você vai ter que criar todo um aparato, não só um aparato administrativo, mas você vai ter que criar no Rio de Janeiro um local digno de ser digno de abrigar a corte portuguesa, né? Então, vão se fazer uma série de reformas aqui nessa região do Rio. O Rio era repleto de mangues, né, entre morros. Então, você vai ter toda várias construções urbanísticas, mas também a formação de instituições administrativas, culturais, tá bom, gente? Então, no primeiro momento, quando chega
a corte com seus funcionários, com toda aquela comitiva, vocês imaginam, chega aqui de 10 mil a 15 mil pessoas. E onde se colocam essas pessoas? Os funcionários do governo, eles vão às casas lá, né, que via de regra, comerciantes locais moravam aqui no Rio, mais ou menos mais para a região do Porto. Algumas casas vão receber as iniciais PR, vão ser pintadas nas portas dessas casas as iniciais PR, de príncipe regente ou propriedade real. As casas pintadas com PR, as famílias teriam que sair dessas casas para dar lugar à comitiva real, a essas pessoas que chegam com a corte. Então, a população na época vai falar que esse PR poderia perfeitamente ser ponha-se na rua, né? Afinal de contas, para falar dessa arbitrariedade que o governo institui com essa medida, né? Então, vai acontecer isso. Bom, gera uma insatisfação, claro, né, gente? Muito bem. Aparatos administrativos, como eu falei, são criados. Então, a moto passando. Surge o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, né? Cunhar moedas é importante nesse processo de monetarização da economia. A Biblioteca Real, que os livros da família Bragança vêm com esse transporte da família real para cá e vai ser colocado na Biblioteca Real. O Horto Real, que é o nosso jardim botânico, que vai ajudar no processo de estudos das plantas, aclimatação de plantas, ostentação também das plantas exóticas vindas da Ásia, da África. Então, Jardim Botânico. A Imprensa Régia. Imprensa Régia que vai ser fundada aqui, que até então não podia ser fundada nenhuma imprensa, vai ser fundada a Imprensa Régia para divulgar os atos do governo, mas também para imprimir livros, outras obras. Claro que obras que não fossem contra o governo, né? Então, essa Imprensa Régia seria como se fosse a precursora do Diário Oficial, tá bom? Academia Militar, para você ensinar, para ter um ensino de física, matemática, defesas, enfim, essas coisas. O Real Teatro de São João, para entreter a corte. A Intendência Geral de Polícia, não só para fazer a guarda da corte, do rei, do regente, no caso, da corte, mas também para proteger a cidade, para capturar escravos fugitivos, certo? Você vai ter a Casa da Suplicação, que antes, que era o Tribunal de Última Instância português. Então, aqui, quando havia alguma contenda, por exemplo, você entrava na justiça, você não conseguia vencer lá o teu processo. Você recorria à última instância, que era na Casa da Suplicação, que era em Lisboa. Você vê, demorava tudo era muito demorado. Com a transferência da corte para cá, a Casa da Suplicação vem para cá, tá bom? Então, que é esse tribunal de última instância. Você tem a criação de cursos superiores aqui. Antes também era proibido. Então, você tem a formação da Escola de Cirurgia, Faculdade de Direito e outras escolas. Antes, as pessoas que queriam, as pessoas principalmente da elite, que queriam se letrar, iam estudar na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal. Agora tem a possibilidade da formação de uma cultura letrada aqui dentro, certo? E você tem a Missão Francesa. Quando Napoleão é derrotado, em 1818, a França deixa de ser inimiga de Portugal e Dom João, ele contrata com pintores, arquitetos, artistas franceses, né, de diversas especializações, enfim, de saberes, o embelezamento da cidade. Assim, ele queria que os franceses civilizassem essa região que agora abrigava a corte, não podia ser qualquer cidade. Então, eles vêm para construir uma série de monumentos, né, para pintar o cotidiano dessa corte, dessa sociedade.
e para fundar a Academia de Belas Artes, tá bom, gente? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 4 imagens que são imagens do Debré, que vem com a missão francesa, e o Debré vai ser muito genial porque ele vai retratar o cotidiano da cidade, a vida dos trabalhadores, valores como os valores do patriarcado, né? Como essa sociedade se estruturava, o homem no centro, o sistema escravista, então, né, se estruturava também com a mão de obra escravizada. Então, ele vai pintar muito o trabalho do homem e da mulher escravizada e da criança escravizada, a sua heterogeneidade, né, a sua dignidade, ele vai mostrar muita dignidade do homem e da mulher e da criança escravizada, trabalhadora, né? Enfim, muito legal. Deveria demais, gente. Um dia vocês peguem as imagens para vocês verem. Eu acho muito legal. Mas vem outros também. Os Irmãos Toné, uma série de outros pintores, arquitetos, tá? Show!